E aí, pessoal, tranquilidade? Hoje a gente vai aprender como se apresentar em japonês, tá? Então, assim, a gente vai entrar agora na prática do idioma japonês e vamos conhecer algumas palavras, como montar frases e etc, tá? Então, ó, acompanhe o conteúdo que eu sei que vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai estar aprendendo como se apresentar, né, em japonês. Como que a gente fala isso? Em japonês a gente fala Jikoshoukai, tá? Então, assim, Jikoshoukai shimasu. Então, eu vou me apresentar, tá? Eu deixei aí escrito em japonês, né? E o modo de se ler. Então, ó, Jiko, né, que seria próprio, Shoukai, que seria apresentação. Então, você juntando tudo, ficaria como se fizesse uma apresentação de si mesmo, né? Então, se apresentar, tá? Vale ressaltar que dependendo do ambiente que você estiver, né? Então, assim, eu vou me apresentar na escola, na universidade, para novos amigos, para empresa e por aí vai, né? Dependendo da situação que você tiver, o modo que você vai se apresentar é diferente, tá? Então, assim, você tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? E não é só a diferença não é só conteúdo, né? A diferença está nas palavras que você vai utilizar, como que você vai se expressar e em tudo isso, tá bom? No japonês, eu gosto de pensar assim, existe vários tipos de japonês. Existe japonês para cada situação, né? O idioma japonês para cada situação. Porque quando você está num ambiente de negócios, algo mais formal, você vai ter um modo de falar diferente de quando você está falando com amigos. Até mesmo quando você está falando com amigos, dependendo do nível de amizade, né, tudo mais, você acaba falando de modos diferentes. Eu acredito que assim tem isso em todos os idiomas, assim, o modo de se expressar e etc, né? Mas no japonês é bastante claro isso, né? Porque palavras mudam, tudo muda. Então, assim, hoje a gente vai estar falando de um jeito simples, né? Um jeito bem básico de se apresentar. Porém, tenha em mente que dependendo da situação, dependendo de onde você estiver, isso vai mudar, tá bom? Então, gente, ó, no próximo slide eu vou destacar os 4 itens que a gente vai utilizar nessa apresentação, beleza? Como é uma apresentação simples, eu separei aqui 4 itens para a gente utilizar, tá? Então, o primeiro é namae, né? Que é o nome, namae. O outro, nendei, que é a idade, né? Jusho, shushinchi. Jusho é endereço, shushinchi, local de origem, tá? Assim, é estranho essa tradução local de origem, mas a gente fala bastante, né? No japonês, essa palavra, que é assim, para você dizer da onde que você veio, né? De que estado, de que país, de que cidade, da onde que você... Sua terra natal, né? Então a gente usa esse daí, shushinchi. E jusho seria endereço, tá? E para finalizar, a gente tem aqui, ó, shumi, né? Que é o hobby, uma atividade que você gosta de fazer. Então, ó, como vocês podem ver, são 4 itens só, bem simples, para a gente fazer uma apresentação bem simples também, tá? Então, ó, vamos começar aqui no primeiro item. Então, pessoal, quando a gente se apresenta, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? É o nome, né? Você vai se apresentar e vai falar o seu nome. Por isso que a gente vai começar aqui com o número 1, que é namae, ok? Quer dizer nome em japonês. Eu separei aqui 2 modos de se dizer, tá? Então, um mais formal e o outro um pouco menos formal, tá? Mas também, assim, que é o normal, vamos dizer, né? Esse formal, ele é para um ambiente um pouco mais business, talvez, entendeu? Então, ó, o primeiro, esse é o modo normal. Então, ó, watashi wa isobe Mauricio desu. Watashi wa isobe Mauricio desu. Ok? Então, eu sou o Isobe Maurício. No japonês, o sobrenome, ele sempre vem antes do nome, tá? Então, meu nome é Maurício Isobe.
Só que eu não vou falar Maurício Isobe, eu vou falar Isobe Maurício, sempre, tá? Se você tem... Eu tenho o sobrenome parte de pai, que no caso é meu último nome, que é o da Conceição. Ele, na teoria, teria que vir primeiro. Da Conceição e Isobe Maurício, ok? Então, se seu nome, sei lá, é Silva, você vai... João Silva, você vai falar Shiruba João. Sei lá... Luciane Santos, seria Santos Luciane, e por aí vai, tá? Esse watashi wa, né, que é o início, ele quer dizer eu, né, eu. Muitas pessoas cortam esse eu, né, porque já que você está falando, a gente subentende que é você. Então, assim, é comum também se dizer direto Isobe Maurício desu, Isobe Maurício desu, ok? E esse segundo, né, esse de baixo aí, seria um modo um pouco mais formal, que é o Isobe Maurício to moushimasu, né? Isobe Maurício to moushimasu. É a mesma coisa, o mesmo significado, porém, em vez de eu simplesmente terminar com a forma desu, eu vou usar o moushimasu, né, que quer dizer sou também, só que de um jeito mais formal, tá? Notem que aqui eu já não usei o watashi wa, já foi direto, ó. Isobe Maurício to moushimasu. Ok, gente? Então, ó, para falar o nome é bem simples, tá? Então você vai botar o seu nome mais desu. Essa é a forma mais simples de falar. Então, ó, se eu quisesse falar só eu sou o Maurício, então, ó, Maurício desu. Eu sou o Isobe, Isobe desu. E por aí vai. Lembrando que esse desu é como se fosse o verbo ser, né? Ser ou estar, né? O verbo to be no inglês. Então, ó, eu sou o Maurício. Maurício desu, tá? E notem essas mudanças, né? Porque eu não vou falar Mauricio, igual no português. Eu acabo falando Mauricio, Mauricio, né? Porque eles não, no japonês não tem esse som de si. Ele acaba virando shi. Ok? Então, ó, vamos para o segundo ponto. Então, aqui, no segundo ponto, a gente utilizou o nendei, né? Que quer dizer idade, né? Então, quando você for falar a sua idade, a gente vai usar dessa forma. Então, ó, watashi wa 26 sai desu. Watashi wa 26 sai desu. Esse 26 é 26, né? Então, se você quisesse falar, eu tenho 10 anos, watashi wa 10 sai desu. Watashi wa 5 sai desu. Watashi wa 1 sai desu. Tá? Geralmente, então, a gente vai colocar o número mais o sai, tá? E alguns modos de se ler que às vezes mudam. Então, ó, ni sai, 2 anos. Ni é 2, sai, ni sai. Só que quando eu vou falar 1 ano, eu não vou falar ichi sai. Ichi é 1, né? Só que eu não vou falar ichi sai. Eu acabo falando i sai. I sai desu. Ni sai desu. San sai desu. Yon sai desu. E por aí vai. Acaba acontecendo isso em algumas palavras, tá? Então, não tem jeito. A gente vai ter que gravar, tá? Essa regrinha. Então, ó, só para finalizar, watashi wa 26 sai desu. Tá? Então, watashi wa 26 sai desu. E é a mesma coisa do nome, a gente pode excluir o watashi wa, tá? Então, eu posso falar 26 sai desu. Direto, que também tá certo, ok? Esse daqui é um pouco maior, né? Então, aqui a gente tem, ó, jusho, que quer dizer endereço, e shushinchi, que quer dizer o local de origem, né? Então, a cidade natal, o país natal e por aí vai. No japonês é muito comum você perguntar, shushinchi wa doko desu ka? Aonde que é a sua terra natal? Pode ser o estado, cidade, país e por aí vai, né? Não fica claro de qual que é o local. É local, pode ser cidade, estado ou país, não tem importância. Eu coloquei aqui uma frase bem grande, né, que já engloba os dois, né, de um modo um pouco mais geral. Então, ó, Burajiru shushin de genzai Angora ni sundeimasu. Então, ó, Burajiru shushin de, então, ó, eu sou original, né, mente do Brasil. Eu sou do Brasil.
genzai Angola ni sundeimasu. Porém, atualmente moro em Angola, tá? Esse porém, ele tem que entrar no português, mas no japonês não tem. Eu poderia colocar ali, mas esse daqui é o modo, eu acho que mais comum de se falar. Burajiru shushin de genzai Angola ni sundeimasu. Genzai Angola ni sundeimasu. Tá? Eu poderia ter um ga ali, né? Ou alguma coisa do gênero assim para você usar esse mais no japonês. Mas eu acredito que esse seria o modo mais simples e fácil de se falar. Burajiru shushin de genzai Angola ni sundeimasu. Tá? Você poderia colocar o seu endereço mais específico? Poderia. Poderia falar o estado? Poderia. Rio de Janeiro shushin de genzai Angola ni sundeimasu. Genzai Ruanda ni sundeimasu, né? Então, ó, Ruanda é a capital de Angola, Luanda, né? Só que aqui a gente não fala o L, então a gente fala o R. Então, ó, Ruanda, ok? Para finalizar aqui, eu coloquei esse daqui, que é o Shumi, né? Então, seu hobby, coisas que você gosta de fazer, tá bom? Então, ficaria assim, ó. Watashi no shumi wa gengo o manabu koto desu. Watashi no shumi wa gengo o manabu koto desu, tá? Watashi no, né? Então aqui, ó, não é mais o watashi wa. Anteriormente, a gente viu nos outros, assim, o watashi wa, alguma coisa desu, né? E aí eu falei, pode cortar o watashi wa. Nesse caso aqui, o watashi no, a partícula no japonês dá posse. Então, o watashi no shumi wa, eu tô falando, meu hobby é. Watashi no shumi wa é meu hobby é gengo o manabu koto desu. Então, aprender idioma. Watashi no shumi wa gengo o manabu koto desu. Ok? Posso cortar? Como a gente já está no contexto aqui, né? Vamos dizer, você está com um formulário e você tem que ler. Então, todo mundo sabe que você vai falar sobre seu shumi. Então, você poderia cortar. Agora, sim, se é uma apresentação que não tem uma regra definida, você está falando as coisas assim, cada um faz sua apresentação do seu modo, aí eu acredito que você tenha que falar, né, o watashi no shumi, até para ficar explícito sobre o que é que você está falando, né? Então aqui é um pouco diferente do watashi wa lá de cima, que eu falei que poderia cortar, tá? Então, ó, watashi no shumi wa gengo o manabu koto desu. Tá, gente? Então aqui a gente poderia trocar, né? Não sei, esse shumi aqui, o shumi, esse gengo o manabu koto, por, sei lá, utau koto, né? Utau é cantar, então watashi no shumi wa utau koto desu. Hon o yomu, né? Ler livro. E por aí vai, você vai substituindo. Lembra que no japonês é tudo tipo um quebra-cabeça. Você vai tirando as pecinhas e vai colocando outros lugares e vai fazendo novas frases, tá bom? Então, esses foram os 4 pontos. E foi uma apresentação assim bem simples, bem prática, tá? Você poderia incluir outras coisas, deixa eu ver. A gente poderia falar sobre gakureki, né? Gakureki seria seu histórico escolar, né? Então, de que faculdade você estudou, em que escola você estudou. Sukina mono, então coisas que você gosta. Poderia ser sukina tabemono, comida que você gosta. Nomimono, comida que você bebe. Livro e por aí vai. Sukina hon, né? Ketsueki gata, então tipo sanguíneo, dependendo da onde você estiver se apresentando e precisar falar, né? Então você poderia falar Ketsueki gata. Tokugi, então uma habilidade sua, né? Não sei, estudar, não esquecer, e por aí vai, Tokugi. E por aí vai, a gente poderia falar 1 milhão de coisas, depende da situação que você estiver, né? E a gente vai montando esse Jikoshokai da maneira ideal, tá? Para finalizar, então, né?
a gente tem que fechar o Jiko Shoukai, né? Então, assim, não é só chegar, falar e acabou, né? A gente tem que finalizar. E a finalização, geralmente, quando no japonês, a gente vai usar essas palavras aqui, que é o yoroshiku, onegai e tashimasu. Ou yoroshiku, onegai shimasu, né? Que não tem uma tradução direta, né? Onegai shimasu seria por favor, yoroshiku é assim, tipo, sei lá, cuidem de mim, né? Tipo, muito prazer. Você poderia traduzir como muito prazer, mas não seria exatamente esse significado, porque você utiliza esse yoroshiku onegai shimasu aqui para muitas outras coisas, muitas situações. É como se fosse, sei lá, no português o valeu, né? A gente usa o valeu para muitas coisas, beleza, essas gírias, não é gírias, mas algumas palavras que meio coringas, né? E o yoroshiku onegai shimasu é uma delas no japonês, tá? E notem aqui a diferença, o yoroshiku onegai shimasu, que é um jeito mais comum de se falar, e yoroshiku onegai itashimasu, que é um jeito um pouco mais formal de se falar, tá? Então, assim, a gente tem variações, tem outras também, tá? Tipo, só yoroshiku, né? Que é um jeito bem informal e por aí vai, ok? Então, ó, para resumir, aqui tá o Jiko Shoukai, tá? Em japonês, porque a gente já viu todos os detalhes, né? Anteriormente. Então, ó, para falar, eu vou ler bem rápido, né? Para vocês tentarem acompanhar. Então, ó. Watashi wa Isobe Mauricio desu. Watashi wa 26 歳です。ブラジル出身で現在アンゴラに住んでいます。私の趣味は言語を学ぶことです。よろしくお願いします。Ok? Agora, se eu fosse tirar o watashi wa, que nem eu comentei, né? Então, ó. Isobe Mauricio desu. 26 歳です。ブラジル出身で現在アンゴラに住んでいます。私の趣味は言語を学ぶことです。よろしくお願いします。Né? Acaba ficando um pouco mais fluido, porque você não precisa ficar repetindo o watashi wa, watashi wa, watashi wa, tá? Lembrando que o watashi wa é o eu mais geral, né? Mas o eu mais utilizado. Ele acaba sendo mais utilizado para mulheres, porém homens utilizam também em uma situação um pouco mais formal, tá? Então, assim, um homem poderia usar o boku wa Isobe Mauricio desu. Acaba não sendo tão formal. Então, assim, em um caso que você precise um pouco mais de formalidade, a gente acaba utilizando mesmo para homens o watashi wa, tá? Eu, particularmente, né, utilizaria sem ele, né? Então, Isobe Mauricio desu, 26 歳です。ブラジル出身で現在アンゴラに住んでいます。私の趣味は言語を学ぶことです。よろしくお願いします。E finaliza aqui a sua apresentação, tá bom, gente? Então, gente, ó, essa foi uma apresentação bem simples em japonês, ok? Porque eu não quis entrar em muitos detalhes, vocês viram ali palavras, a gente viu sujeitos, né, pessoas, no caso eu, você viu partículas que são tipo como se fosse um cimento de frases no japonês, porque você dominando a partícula, você consegue montar frases assim bem facilmente, tá? A gente viu algumas variações, então um jeito mais formal, mais informal, e eu acredito assim que possa ter ficado algumas dúvidas, né? Então, assim, para esclarecer essas dúvidas, eu preciso que vocês comentem aí o que ficou de dúvida, o que vocês não entenderam, o que vocês acham que poderia ser, assim, implementado nessa apresentação. Deixem comentários para que eu possa ver e possa estar criando um novo vídeo sobre, né, postando conteúdo sobre. Eu peço aí que vocês sigam as nossas redes sociais, né, o Saiu Falando lá no Instagram, no Facebook, né. Dê uma olhada lá no nosso blog, que eu vou estar colocando esse conteúdo um pouco mais detalhado. E vamos que vamos, porque aprender o idioma eu acho que uma das melhores coisas que tem. Quando você aprende um idioma novo, você ganha uma habilidade nova, você ganha uma mentalidade nova, você evolui como pessoa, tá? Então, assim, estamos começando com esses conteúdos. Acompanhe a gente que vocês vão aprender. Até a próxima.